Bom dia, boa tarde, boa noite, público do Chama no Pod. Estamos com a convidada Andréa Diniz, nutricionista integrativa e ajuda seus pacientes a ter longevidade com qualidade. Tem como lema nutrição de corpo e alma e vem aqui nos explicar como melhorar a alimentação e ter qualidade de vida. Chama no Pod, Catita. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada. Muito obrigada por nos prestigiar. É um prazer. Estar aqui para compartilhar um pouco do conhecimento e, quem sabe, melhorar a nossa alimentação. Sim. E ter qualidade de vida, né? Sim. Agradeço muito o convite, né? Me sinto honrada em estar aqui e falar de tudo que tanto eu amo, né? Que é nutrição, e ajudar realmente as pessoas a entenderem um pouco, né, como a gente chegar nessa tão sonhada longevidade com qualidade através da nutrição. A gente sabe que a alimentação hoje, né, comprovado cientificamente que a gente traz aí prevenção através da alimentação, como também cura de algumas patologias. E é muito interessante que as pessoas elas tenham uma noção, né, de como a gente pode estar colocando isso no nosso dia a dia. Que infelizmente ainda existem pessoas que não alcançaram ou que não ainda entendem, que não conhecem, não têm conhecimento mesmo, né, de como chegar a isso. E é muito simples, né? A gente fazer o básico é muito simples, né? Mas, com a sua experiência, acredita que a gente se alimenta mal? Infelizmente, sim. Infelizmente, né, hoje com essa indústria, né, a indústria ela é muito forte, né, na vida das pessoas, e a rapidez de tudo, né, que todo mundo quer tudo com muita rapidez. Então é muito mais fácil, às vezes, quando você está com pressa, né, que você quer se alimentar, e aí você vai lá, come uma coxinha, já come uma fritura, um carboidrato simples. Não vou almoçar, vou lanchar. Né? Aí já não faz uma refeição que seria interessante, uma refeição importante, que é o almoço. E aí você vai para a fritura, vai para um alimento que é um subalimento, que não vai nem te nutrir, tá? Não nutre e ainda engorda, né? Ainda tem esse ganho de peso aí, né? Que ninguém quer. Mas eu vejo com a velocidade que as coisas vêm acontecendo, a velocidade da informação, com a falta de tempo, né? A gente sabe que para você comer bem, principalmente quem mora só, você tem que cozinhar. Aí tem que ter uma certa disciplina, né, para você fazer a comida da semana. Quando se perde isso, você come qualquer coisa. Porque na realidade é o que eu acabei de falar, né? As pessoas querem a facilidade. Então, às vezes, tem gente que prefere, ao invés de colocar um arrozinho ali no fogo, que é rápido também, Verdade. Prefere colocar um miojo, né? Um macarrão instantâneo, aí tá ali, meu Deus do céu, de que é um dia menos de vida, né? Com aqueles ingredientes ali que só traz nocividade para o organismo. E o que é terrível, né? Tá ali desorganizando toda a tua microbiota intestinal, que é o nosso segundo cérebro, e isso é muito sério de se pensar. Isso é importante de falar, que o intestino é o segundo cérebro, né? Sim, sim. Ele controla diversas funções do corpo. Sim. Quando você se alimenta mal... Porque na realidade é o seguinte, o intestino é o nosso segundo cérebro, nós temos uma conexão direta, né? Intestino, cérebro, através do nervo vago. E o intestino, por incrível que pareça, né, ele tem neurônios independentes. Ali são produzidos os hormônios do prazer, mais de 90%, dopamina, serotonina. Também as células de defesa, nosso sistema imune. Imagina. Então, este órgão, ele precisa ser muito bem preservado para que a gente tenha realmente uma saúde preservada. O intestino, ali tem bactérias maléficas e bactérias benéficas. Precisamos que essas benéficas elas sejam mais.
Então, é o microbioma que está ali, a gente precisa que ele esteja bem proliferado com bactérias boas, tá? Para que a gente não corra o risco que esse intestino ele fique, que a gente chama de disbiose intestinal, tá? Que aí essas toxinas elas adentram a corrente sanguínea e mandam para os órgãos em forma de doença. Então, às vezes as pessoas têm uma doença autoimune. Eu ia perguntar isso em seguida. Porque vem surgindo depressão também. Algumas doenças autoimunes que não conseguem encontrar a causa, né? Como tem pessoas que eu conheço que passaram a vida toda comendo lactose e de uma hora para outra desenvolvem a intolerância, né? E uma série de doenças autoimunes que vem aparecendo também, né? Que não eram coisas tão comuns e está comum na sociedade hoje em dia. Está comum. Essa alimentação muito industrializada, né? É como a gente iniciou aqui falando, né? A facilidade, né? Os fast foods, né? Aditivos, conservantes. Então, tudo isso vem como uma proposta terrível para nosso organismo, né? Porque ali, você imagina, pega uma caixa de leite, esse leite UHT, deixa lá, vê quanto tempo aquilo ali dura. Verdade. E aí você põe isso dentro do teu organismo. Eu ouvi um comentário semelhante falando do pão francês e do pão de caixa, né? Diz, não, o pão francês, der um dia, 2 no máximo, ele já não tá bom. E ainda assim, ainda não é um alimento louvável, né? Ainda não é. E o pão de caixa você pode deixar lá que... muito conservante, ali tem muito aditivo, né, para ficar aquele alimento ele ter mais durabilidade na prateleira, né? Agora, o pão branco também não é um grande exemplo de alimentação, né? Porque ele é um farináceo, é um alimento que a gente chama de carboidrato simples. E aí, o que é que acontece? Ele é uma caloria vazia. Então, a digestão, quando você come um pão, a digestão é muito rápida e vai direto para a tua corrente sanguínea em forma de glicose. Faz lá o pico, né? E aí, o que é que acontece? A digestão, como ela é muito rápida, rapidamente também você vai sentir mais fome. Você vai sentir fome mais rápido. E, quando a gente fala em termos nutricionais, você perde muito quando você está comendo um pão, ao invés de você comer uma batata doce, uma macaxeira, um inhame, que são carboidratos complexos. Então, que a digestão ela vai ser mais lenta, né? Até chegar lá no intestino delgado, onde serão absorvidos os nutrientes dos alimentos. E será melhor também para a tua microbiota intestinal, né? E o pão ainda tem essa questão, né, do glúten, que vai inflamar aí a tua microbiota intestinal com esse componente que ele realmente é nocivo. O glúten, ele também teve o seu pico, né? Não sei se é intolerância a glúten. Sim. É intolerância? Sim, intolerância. Porque eu não lembro de falarem sobre glúten há um tempo atrás, né? De alguns anos para cá, o glúten virou um vilão, né? Realmente o glúten, ele é altamente inflamatório, tá? A gente tem isso nas bolachas, tem no pão, né? Nos farináceos em geral. E realmente é preciso que as pessoas tenham essa visão. Eu fico muito triste, sabe, Danilo, quando eu vejo profissionais de saúde fazendo propaganda desses alimentos. Pode comer, só é misturar com outro tipo de alimento e tal. Porque está pensando só em calorias, em quilocalorias, quando se fala de emagrecimento. Lógico, claro, é evidente, você vai calcular ali. Danilo precisa de 1.500 quilocalorias dia para emagrecer. Eu posso incluir um pão no teu planejamento alimentar. Só que eu não vou estar pensando na tua saúde. Entendi. A não ser que você me diga assim, Nutri, eu não quero deixar de comer pão. A gente tem que respeitar os gostos alimentares do paciente. Mas enquanto profissional de saúde, eu tenho a obrigação de lhe dizer os malefícios dos alimentos, entre aspas, né? Que eles podem trazer aí para o teu organismo e quando a gente pensa na longevidade com qualidade, tá? Porque o que é que acontece? Você come um carboidrato simples, além do pico de glicemia, né? Você ainda tem aí a questão das doenças hepáticas, né? Uma esteatose hepática é consumo de muito carboidrato simples.
Quais são os exemplos de carboidrato simples que a gente consome no dia a dia? Pão, bolacha, biscoito, esses tipos de alimentos, salgadinhos. Tudo que eu como. Então, esses alimentos são os alimentos que realmente eles causam nocividade. O glúten, ele é a proteína do trigo, é isso? É, do trigo. É um tipo de proteína. Na realidade, se fala muito, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, mas eu comi pão a vida inteira, tudo se modificou muito. Entendi. Né? Se industrializou muito para manter o tempo de validade dos produtos. E tudo muito modificado. Tem uma lenda, né? Não sei se é verdade, não sei se é lenda, se é conversa, que a salsicha tem isso. Cada salsicha que você come... Nossa, salsicha. É um dia mesmo de vida. Nossa, salsicha tem um nitrato e nitrito, né? Que é altamente cancerígeno. E é a pigmentação da salsicha. Então, ela tem você veja, tem o poder de destruir as células ali intestinais. O nitrato? A salsicha, né? Os componentes da salsicha. O somatório, né? Então, ela tem uma pigmentação que tem esse poder. Entendi. Então, é um alimento altamente nocivo, não se deve. Tem um estudo, que agora eu não lembro assim em mente, mas existe esse estudo que numa universidade na Califórnia, médicos observaram dentro de uma UTI infantil muitas crianças com tumor cerebral, umas com tumor cerebral, leucemia, e eles atentaram, gente, vamos fazer uma pesquisa, o que essas crianças tanto consomem em comum? E aí eles chegaram à conclusão que é a salsicha, que eles consumiam no café da manhã muito. Então, é um alimento altamente nocivo, é um alimento que não é para se dar a uma criança, não é para ter esse alimento dentro da geladeira, tá? Tira a salsicha da vida, diga assim, comeu salsicha um dia menos de vida. Saiu do jogo, não é aquele cachorro quente. Não, pelo amor de Deus, veja a combinação, pão com salsicha. 2 dias. Então, assim, eu quero comer só um, né? Então quer dizer que... Então, assim, a gente não é aquela coisa, sabe, Danilo? São escolhas. Entendi. Escolha. E a gente vê tantos... É um combo de alimentos, né? Que a gente tem na rotina. Empanado, os nuggets, né? Que também dá muito a criança. A salsicha. Todos, olha, todos esses que compõem essas carnes processadas, tá? Salsicha, linguiça, salame, presunto de qualquer tipo, pode ser de qualquer tipo, peru, mortadela, todos eles são considerados alimentos nocivos, cancerígenos. Eles estão no ranking do número 1 dos alimentos mais cancerígenos, que são as carnes processadas. Então, precisamos, de fato, nos apartar destes tipos de alimentos. A gente tem outras coisas que a gente pode estar colocando aí e você vai na variedade, né? O ovo mesmo, que é a nossa proteína de maior valor biológico. Então, a gente tem que estar utilizando isso aí. Né? E em relação aos iogurtes, danones, qual Olha, tem assim, porque o que a gente observa é o rótulo. Sempre falo isso, né? Pra gente observar ali no rótulo o que tem neste alimento, tá? Andréa, recomenda iogurte? Alguns. Tá? E aí tem as marcas que estudamos e verificamos lá nos rótulos o que é que tem de mais limpo, o que traz aí mais limpeza mesmo naquela composição, que tem menos aditivos, tem menos conservantes, o que vai oferecer maior gramatura de proteínas, entendeu? Então, eu gosto muito, não sei nem se a gente pode falar marca aqui, mas eu gosto muito da marca Verde Campo. É uma marca boa, hoje é a marca que eu indico, mas é a Verde Campo, tá? E indico também a IoPro, o IoPro que é da Danone, né? Isso. Que é por conta da proteína, o número de proteína que tem. Mas eu gosto mais da Verde Campo. Outros têm muito açúcar, tem muito aditivo e eu não tô muito... Entendi. No caso, a ideia principal é
quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. Porque a gente falou muita coisa sobre o que não comer. O que não comer. O que comer, quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. E a gente tem, assim, aqui no Nordeste mesmo, né, nós temos uma variedade enorme de frutas, de legumes. Nós temos né, eu tenho familiares que moram no Centro-Oeste. Então, eles chegam aqui, eles levam as caixas, assim, com as frutas, né, que a gente tem, variedades, e nós temos que nos apropriar disso. O nosso país é abençoado, né? Nós somos um país abençoado, com certeza. Com certeza. E aí é aquela coisa, é o mais simples o possível, é o que dá certo. Né? De manhã, um ovo, um omelete, né? Você colocar uma fruta no teu café da manhã, um mamão, você traz ali com farelo de aveia, ou mesmo linhaça, né, que a linhaça tem o ômega, é para a vida. Então, a gente coloca isso no nosso de manhã, né? Omelete, você pode fazer com o ovo cozido. Aí você pode também colocar uma raiz de manhã, coisas que são simples de fazer, não tem tanto mistério nessas preparações. E aí você tá já nutrindo o teu corpo de manhã cedo com algo que é saudável, tá? E aí a gente vai para os lanches, também que é simples. As oleaginosas, castanhas, né? E frutas. A combinação é legal do carboidrato com o lipídio. Então, eu sempre gosto de colocar nos lanchinhos dos meus pacientes, quando eles gostam, obviamente, porque a gente tem que respeitar os gostos alimentares, essa combinação de oleaginosa com fruta. A gente falou aqui, né, do que comer, dos produtos industrializados, do que não comer e do que comer. É isso a nutrição integrativa? O que seria, né? O que seria nutrição integrativa? Nutrição integrativa é quando eu olho para você como meu paciente, quando eu te vejo num todo, tá? Quando você chega no meu consultório, às vezes com alguma queixa ou com algum, como é que eu poderia dizer, objetivo, mas eu não vou olhar só para aquilo, eu vou te olhar num todo. Tá? Então, eu vou olhar para a tua saúde num estado geral. Entendi. Tá? Que a gente pensa na longevidade com qualidade. E tudo que você quiser, seja cura de uma patologia, ou prevenção, ou emagrecimento, vai chegar com um produto final. Mas a gente vai cuidar da tua saúde num todo. Então, a gente precisa observar os exames bioquímicos, importantíssimo que se venha com isso, para a gente ver o que é que tem ali para corrigir, tá? E muitos alimentos que a gente vai estar colocando ali para atingir são os micronutrientes, a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha esses exames corrigidos, às vezes algumas suplementações que a gente coloca também, tá? Uma coisa bem corriqueira, assim, vitamina D, que nem a vitamina, é um pró-hormônio, que é importantíssimo que estejamos com ela ali no parâmetro mais de 50 aí circulante. Por quê? A vitamina D é importantíssima para o nosso depósito de cálcio, né, nos ossos. Também saúde cardiovascular, imunidade, saúde cerebral, tá? Então a gente precisa estar com o que se observou muito nessa pandemia, que eu não sei se a gente pode dizer o nome, né? Porque não pode falar o nome, mas que se observou muito que muitas pessoas que tinham a vitamina D preservada, ela ficou mais imunizada. E quem tinha vitamina D baixa, que aí compromete a imunidade, foi mais atingida com o vírus. Eu acompanho, né, um médico, Ítalo Marcilli, você já ouviu falar? Quem? Ítalo Marcilli. Sim, sim. Ele é um psiquiatra, né? Isso. Ele fez um estudo também e disse que quem tinha altos níveis de testosterona, sim, também a testosterona é um hormônio, né? Acha que a alimentação, falou do hormônio, falou da vitamina D, que também é um hormônio, né? Influencia nessas doenças emocionais como ansiedade, depressão? Com certeza. Veja o que eu falei para você lá no início, do nosso intestino. Certo. O nosso intestino não é o nosso segundo cérebro, e lá não são produzidas células, aliás, os hormônios do prazer?
Então, se você está com este órgão comprometido, pensa aí. Deixa de produzir bastante coisa. Deixa de produzir. Então, é importante, meus pacientes, eu cuido logo do intestino. Independente se o paciente chega para mim e diz que, doutora, porque a gente tem a escala de Bristol, que aí eu vou, a escala de Bristol vai me mostrar como é o formato das tuas fezes. Entendi. Tá? Então, a partir daí, e a partir da anamnese, que aí o paciente vai me dizer o que é que ele come, né, no dia a dia, do recordatório dele, e aí eu já sei, tá? E também com a balança de bioimpedância, porque ali a gente vê como é que tá a gordura visceral. Aí eu vejo se tem esteatose hepática, se tem uma gordura mais no fígado. Entendi. Tá? Então, independente de todas essas questões, eu organizo o intestino do meu paciente. A gordura no fígado é comum? Tem sido muito comum e corriqueiro. Eu perguntei porque diversos colegas fazem exames jovens. Esteatose, né? Tô com gordura no fígado. Aí chegou, eu tô com gordura no fígado. E a gordura hoje, você falou em jovem, né? A juventude hoje está bebendo muito cedo, né? E bebendo muito. A bebida alcoólica é uma das causas. Porque a bebida alcoólica não é só a bebida alcoólica, é o que vem junto. Porque quem tá bebendo ali tá comendo uma fritura, tá comendo uma coisa a mais. Às vezes mistura a bebida alcoólica com o energético. Né? Nossa, nem fala nisso aí, tá? Mais tarde, esses frutos serão colhidos. Isso tem me preocupado demais. Essa juventude hoje está bebendo muito cedo, meninos de 13, 14 anos, passando a noite nas festas, bebendo todas. E assim, eu já atendi vários jovens e de compartilhar, né? E eu perguntar qual é a bebida que toma, e são todas. Tá? Durante a noite, são todas. E eu me preocupo demais, a ponto de ficar assim, meu Deus, né? Porque você se coloca no lugar de um pai, de uma mãe, e eu fico pensando, sabe o que é, Danilo? Mais tarde, esses frutos serão colhidos. Verdade. E serão aí as doenças gastrointestinais, as doenças neurológicas, elas vão chegar. A gente vê um organismo... E cardiovasculares também, né? Também, por conta dos energéticos. Nossa, de tudo, né? Felizmente, o álcool ainda tem outro poder, que ele destrói todos aqueles bons nutrientes que você coloca dentro do teu organismo. Enquanto ele está circulando ali, está destruindo. Então... Porque você jovem, você consegue digerir melhor certas coisas, né? Quando você vai empurrando, vai digerindo. E levando um pedaço do rim, sobrecarregando. Nossa, olha, o fígado. É muito preocupante, sabe? Muito preocupante. E quando a conta vai chegar, infelizmente vai chegar, porque o nosso corpo, ele é uma máquina, tá? O nosso corpo é uma máquina. E é como se você tivesse colocando sempre dentro, vamos dizer assim, de um carro, um combustível ruim. Então a conta vai chegar lá na frente. Tem uma comparação ruim. Eu vou fazer a piada aqui. Que o nosso corpo é um carro importado com difícil reposição de peça, né? Nossa! Para repor peça é difícil. E aí é quando eu falo, sabe? Eu lembro que eu recebi um paciente no meu consultório, e uma pessoa muito querida, mas ele muito inflamado, né? E assim, quando eu olhei os exames bioquímicos, me preocupei demais. Ele estava com a esposa e eu olhei para eles, porque assim, enquanto profissional de saúde, nós temos sim que falar sério, a gente tem sim que mostrar ao paciente o real estado dele, nutricional, bioquímico, tem que falar tudo, tá? Então, quando eu vi ali aquele quadro, uma pessoa tomando Coca-Cola todos os dias, comendo leite moça todos os dias, né? Sobrepeso, né? Com obesidade, exames todos descontrolados, né? Exames bioquímicos. E aí eu olhei para ele e falei, eu disse, quem vai decidir é você. A máquina é sua. Agora, nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo, nós temos que ter, sim, uma consciência que não é só
não escandalizar com algumas roupas, né? Que hoje, quando se fala assim de mulher principalmente, né? Com algumas roupas que escandalizam realmente. Não é só isso, a gente pensando nisso. Ou mesmo algum comportamento que venha a escandalizar. Não é só isso, não. A gente tem que pensar na nossa saúde. O que é que você está fazendo com o seu corpo? Corpo que o Senhor te deu para você viver. Né? Então a gente tem que pensar neste corpo como vida e não como morte. Eu estava assistindo um dia desse com minha filha e meu esposo. Final de semana a gente estava em casa à noite. Vamos assistir um filme, não sei o que, procurando, né? E aí fomos assistir o filme de Tim Maia, que eu não tinha assistido ainda, a história de Tim Maia. E foi interessante até que meus filhos jovens, né, viram a história de um homem, né, que Deus deu o dom da voz, né, deu o dom da voz a Tim Maia, que ele tinha uma voz belíssima, né, ele reunia ali um público, mas ele tinha um problema gravíssimo, né, que era a bebida, né, que ele era alcoólatra e ele tinha também vício com drogas, né, e ali foi praticamente um suicídio, né. Entendo. Porque o que aconteceu com ele no final, ele morreu, ó, foi tudo, né, misturado, e ele antes do show teve, acho que foi uma parada cardíaca, mas enfim, é você pensar o que é que você quer fazer com o teu corpo, como é que você quer chegar lá na frente, como é que você quer chegar na tua longevidade com qualidade, ou você quer chegar na tua longevidade com uma caixa de remédios, corrigindo, que nem vai conseguir corrigir, somente como paliativo para muitas patologias que você pode aí construir ao longo da tua vida. E é uma questão de consciência, né? A longevidade, ela é uma bênção acompanhada do bem-estar. Né? Do bem-estar. Funcionalidade, né? Funcionalidade. A longevidade sem funcionalidade chega a ser quase uma maldição, né? Porque você está vivendo muito, mas sem conseguir fazer quase nada, né? Isso. Sem conseguir comer, muitas vezes dependendo das doenças que o corpo adquira, né? E é como eu falo, né? É uma questão de consciência. Então nós temos os pilares, que aí nós precisamos sim seguir os pilares, tá? A alimentação saudável. E aí, André, como seria isso? Tirando esses alimentos que nós chamamos de alimentos nocivos, né? Pró-inflamatórios, que vão inflamar o teu corpo. E o corpo inflamado é um corpo aberto para a chama de patologias. Então, precisamos sim nos apartar destes alimentos. Agora, eu não digo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu amo bolo. Você pode colocar qualquer tipo de sobremesa na minha frente. Pudim, pavê, o que for, fica lá. Eu resisto. Agora, bolo eu amo. Qualquer tipo de bolo eu amo. Eu aprendi a fazer bolo, eu tinha 13 anos. 12 anos eu fazia bolo em casa. E era daqueles bolos de chocolate com cobertura de leite condensado. Imagina. Hoje, não... Já estou com vontade de comer bolo. Tá vendo, Gatita? Se soubesse que a doutora gostava de bolo, eu tinha trazido. Eu amo. Então, é a minha sobremesa predileta. E meu esposo, ele já sabe. Por exemplo, nós vamos a um casamento. E eu amo bolo de ameixa. Bolo de noiva. Então, eu espero até partir o bolo da noiva. A gente só vai depois ter que comer. Então, são os momentos que a gente separa na vida. E abrindo um parêntese, que eu não sou diabética, né? Eu posso comer esse tipo de alimento. Uma vez agora eu não vou colocar este tipo de alimento que eu sei que eu amo, que eu vou ficar com vontade toda hora na minha casa todos os dias. Porque é um alimento pró-inflamatório, porque ali tem o açúcar, tem o leite, né? Tem a farinha. Então a gente não pode estar. Agora, uma vez assim, você abre um parêntese pra gente ser feliz também. Porque eu digo que os hormônios da felicidade, eles são ativados quando a gente também come o que gosta. Comer é muito bom, né? E você comer o que gosta, com uma comida bem preparada, é perfeito. E isso que você falou é muito importante. Porque se você não tem uma comida que não faz bem, ou não, se você tem uma comida que não faz bem, mas você gosta muito dentro de casa, é uma tentação. Você vai comer. Qualquer estresse, qualquer variação de humor. Você tá fazendo qualquer coisa, aí lembra, tá ali o bolo. Vou lá, tiro um pedaço. Aí volta, aí faz.
outro pedaço. Porque o açúcar, ele é viciante, né? O açúcar, hoje, a gente sabe que é tão viciante quanto droga, né? Eu sou assim, eu gosto muito de comer, principalmente comida italiana, eu sou apaixonado. Eita, massa! Mas também gosto de hambúrguer, né? E às vezes esse corre-corre do dia, estresse, né? Você quer se gratificar de alguma maneira e acaba comendo mal. Acontece demais comigo. E para evitar isso, talvez um lanche, eu trouxe até não é nem verde campo, nem eu pro, mas tem a minha proteína para poder me alimentar sem correr o risco de ter muita fome, né? Porque quando você está com muita fome, passa da hora, você come qualquer coisa, né? Come. Tô tentando me educar assim, porque a gente tem que... Falei até antes de começar a entrevista, que eu tava vendo assistindo algumas dietas, né? Aí tava vendo uma dieta dos lutadores, da família Gracie. E ele falou uma coisa muito importante, eu não lembro o membro da família que tava fazendo esse vídeo, mas ele falou: a gente não tem que comer o que quer. Comer o que quer, você vai comer só besteira, porque é o mais gostoso. É verdade. A gente tem que comer o que precisa, né? E assim, como você bem falou, e falou com toda a sabedoria, o corpo é o templo do Espírito Santo. E a manutenção dele é um agradecimento a Deus. Isso. Por essa oportunidade. Isso. E é uma responsabilidade muito grande que nós temos, né? De como a gente vai viver, né? Como eu falei, é uma escolha. Então, precisamos de fato cumprir esses pilares que eu falei primeiro, a alimentação, né? A alimentação, ela precisa ser, sim, uma alimentação saudável e colocarmos aí no nosso prato o máximo que pudermos de legumes, né? O próprio feijão com arroz, que o feijão com arroz, os dois se completam como uma alimentação completa mesmo, né? Porque o que tem no arroz, o aminoácido que tem mais no arroz e que falta um pouco no feijão, se completa. E o que tem mais no feijão, que falta um pouco no arroz, se completa, que é a metianina e a lisina. Então, eles se completam, é um prato completo, feijão com arroz, e Deus é tão perfeito, né, que deixou isso pra gente, tá? Temos os legumes, as folhas, nada se perde, tá certo? Tudo tem o seu valor nutricional que vai contribuir para a nossa saúde, tá certo? E também os outros pilares, que agora eu vou colocar aqui para você, seria prática regular de exercício físico. Nós não podemos, eu vou fazer exercício quando eu quiser. Não, a gente tem que fazer todo dia. Às vezes é difícil, mas a gente tem que movimentar. Nós temos sim que movimentar a nossa máquina. Tá? A prática regular de exercício físico, tem estudos que comprovam que ela diminui em até 25% o surgimento de câncer. Também cuida aí das doenças cardiovasculares, diabetes e também das doenças ósseas, né? Protege também a osteoporose. E o que é mais importante, precisamos sim que o nosso músculo ele fique ativo, porque não podemos jamais deixar nosso músculo morrer, entrar em o que a gente chama de sarcopenia, porque o músculo é o que vai garantir nosso equilíbrio e força na longevidade. Quem é que quer chegar mais na frente, andar segurando nos lugares ou que alguém fique segurando? Né? Então, o músculo ativo é o que vai garantir isso. Tá? E é a prática regular de exercício físico que precisamos sim. O sedentarismo puxa uma cascata de doenças. Então, hoje a gente tem muitas modalidades de exercício físico e aí você escolhe o que você gosta de fazer, mas é importante que faça, né? Não é fazer quando quer, é fazer sim. Não você tem que separar, não vai fazer exercício físico quando sobrar tempo, você vai separar um tempo para isso. Às vezes eu chego em casa muito cansada à noite
E eu vou, né, vou tomar meu banho, digo, ai meu Deus, olha pra minha cama, quero me deitar. E vai vestir aquela roupa até apertada, porque roupa de ginástica é apertada. Mas aí eu vou na força da perseverança. Não é na força do ódio, não. É da perseverança. E eu vou fazer meu exercício físico, que eu não sou atleta e nem sou aquelas... porque tem, né, também esse pessoal que fica em academia e malha muito, nem sou. Eu faço aquilo que dá para fazer e eu vou no meu limite, mas eu faço, entendeu? Eu faço. E também outro pilar importantíssimo é o intestino, que eu já falei algumas coisas aqui, então a gente precisa sim fazer essa modulação intestinal, organizar esse intestino, para que também, veja que interessante, Danilo, se o teu intestino está em desbiose, ele está ali permeável, o que acontece? Quando o alimento, aqueles nutrientes chegam lá, não são absorvidos no intestino delgado. Então a gente precisa fazer com que esse intestino ele esteja bem para receber, tá? E outro pilar importante, né, é o sono. O sono é importantíssimo. Porque quem não dorme bem... Tô ficando com medo, doutora. Tô vendo que eu faço tudo errado. O sono... Ai, meu Deus. O sono, ele precisa ser reparador. Porque se não dorme bem, atrapalha o que a gente chama de... que eu chamo, né, de orquestra bioquímica, que são nossos hormônios. Então, atrapalha a ação dos hormônios. E o que é que acontece? A gente tem o cortisol, que é um hormônio importantíssimo, só que ele não pode ficar nem mais, nem menos. O cortisol tem que ficar em equilíbrio. E quando você dorme mal, você atrapalha esse hormônio, a ação dele. Então, no outro dia você está aí latérgico, ou você está irritado, ou você não consegue desempenhar suas funções bem, você fica com a cognição atrapalhada também, né? Então, precisa dormir bem. Hoje a gente tem, o que é que acontece? A gente chega de noite em casa, né? Já do nosso dia, da nossa rotina, e aí quando a gente toma banho, que deita na cama, vai dormir, pega o celular. Né? Porque a gente vai criar o atraso do que a gente não conseguiu fazer no resto do dia. Durante o dia. E aí a gente se perde ali 1 hora, olhando mensagem, respondendo mensagem, olhando alguma coisa. E quando você vê, passou a tua hora de sono. Às vezes perde o sono. E isso atrapalha demais. E as nossas mitocôndrias, elas são muito manhosas, que é a nossa usina de força e de energia. Então, a gente precisa, de fato, deitar, dormir, para fazer com que tudo isso funcione bem no nosso organismo. A melatonina, ela vem aí, então a gente precisa, de fato, estar dormindo com a luz apagada e sem luzes ao nosso redor, porque os quartos parecem mais quartos de UTI, né? Cheio de luz. Então a gente precisa se apartar disso para a gente ter realmente uma longevidade com qualidade. O corpo ele começa a produzir o hormônio do sono no escuro, né? No escuro, tem que estar com a luz apagada ali de noite, né? Dormindo, tudo escurinho. É importante, muito importante, tá certo? E o quinto pilar que eu trago para essa longevidade com qualidade, que é a vida espiritual ativa. A gente vem perdendo muito isso, né? Vem perdendo muito, né? Vem perdendo, infelizmente, muito. As pessoas, elas não estão mais... A Bíblia diz que no final dos tempos o coração esfriará de muitos, né? Isso. E a gente tem visto muito isso acontecer. As pessoas, elas não estão mais com essa, infelizmente, né, essa vontade, né, essa sede de Deus mesmo, que a gente tem que buscar, sabe, Danilo? Eu acho que esse é o primeiro pilar. É o mais importante da vida da gente, é a vida espiritual ativa. Porque quando você tem uma vida espiritual ativa, você primeiro ama ao Senhor Jesus, você ama a Deus. Mandamentos. E você ama o próximo como a ti mesmo, e você se ama. Então, quando você se ama, você quer o melhor para você, né? E aí nascem os frutos do Espírito. Domínio próprio é muito importante, né, nesse processo. Você falou de uma coisa muito importante, que é um dos pilares e liga a esse, né? Porque a gente falou que o corpo é o templo do Espírito Santo. E a gula é um pecado. É um dos pecados. Como você falou, a preguiça é outro pecado que também afeta outro pilar.
No caso, chego em casa, quero deitar. Mesmo assim, eu não vou. Vou fazer o que deve ser. Preciso completar o meu dia, né, com aqueles pilares que vão me levar a ter saúde, né? Até para me dar mais disposição para o outro dia, que a gente constrói o outro dia um dia antes, né? A gente está ali já construindo o nosso dia seguinte. Então a gente precisa sim trabalhar esses pilares. E às vezes eu acho que a espiritualidade ela tá sendo tão esvaziada da sociedade que esses conceitos que a gente está falando aqui, que já existem há muito tempo, são mandamentos divinos, né? Ou são coisas que não se devem fazer como pecados capitais, eles vêm sendo ensinados, só que sem espiritualidade. Não é? Olha, isso é um perigo tão grande. Porque assim, você esvazia certos conceitos, né? Aquilo ali é muito mais profundo. Você quer ver uma coisa? Hoje, né, que a gente vê muito, romantizar a obesidade. Isso. Veja que coisa séria. Isso é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Devemos respeitar o outro, sim. Respeitar o outro respeitar o outro e suas dificuldades, né? Como a gente diz assim, respeitar o limite do outro, as limitações do outro, e a gente tem que ajudar. Agora, eu não posso olhar para isso como uma coisa normal. Gente, não é uma doença altamente inflamatória. Um obeso, ele tem ali, certamente ele tem hipertensão arterial sistêmica, ele tem diabetes, ele tem uma esteatose hepática. Imagina, o fígado é um órgão detox, é o nosso detoxificador. Imagina esse órgão ali todo comprometido. Ele faz mais de 400 reações bioquímicas no nosso corpo. Você imagina esse órgão todo comprometido. Então, como que eu posso... Um obeso, ele tem uma síndrome metabólica, que são patologias ali associadas. Então, como que eu posso romantizar uma coisa dessa? A gente precisa cuidar dessa pessoa. Inclusive, tem alguns canais até que estimulam isso. Estimulam. Você vê, agora, dia 8, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, propagandas, né? Colocando uma mulher nessa condição como sendo uma coisa natural. Gente, não é. Precisa de cuidados. Precisa, tá? Essa pessoa precisa ser ajudada. É uma pessoa inflamada. Um corpo inflamado é um corpo aberto para a chama de patologias. Então, a gente precisa sim ajudar essas pessoas a trazer uma condição de vida normal. Ali existem também muitos problemas emocionais. Você veja, pacientes, às vezes, quando eu recebo um paciente que tem obesidade, eu nem primeiro eu cuido, muitas vezes, eu sou psicóloga dentro do consultório. A parte emocional, né? A gente tem que cuidar dessa parte emocional, porque existe uma história por trás, né, para aquela pessoa estar ali naquela condição. Então, você tem que visualizar isso aí também. Muitas vezes eu não faço nenhuma dieta quantitativa, porque a gente tem as dietas qualitativas, né? A dieta qualitativa, que é quando a gente vai trazer ali aqueles alimentos funcionais, uma qualidade mesmo, né? Uma reeducação alimentar para esse paciente, e a gente faz a quantidade que ele precisa para ou perder peso, ou mesmo fazer um balanço energético neutro, que é nem ganhar nem perder, que é às vezes somente uma hipertrofia. Então, a depender de cada situação. Então, às vezes, o obeso, eu nem faço uma dieta quantitativa logo para ele. Porque eu preciso organizar primeiro outras coisas nessa pessoa, e o estado emocional é o primeiro. Né? Porque eu falo isso até para pessoas próximas, né? Que querem fazer dietas a jato, né? As coisas não funcionam assim, né? Dietas restritivas demais. Restritivas demais, a palavra é essa, né? Dietas muito restritivas que vão dar aquele resultado, só que não tem como manter aquilo. Depois vem o reganho de peso, né? Porque aí fica mais ansioso. Você tem que trabalhar tudo, tá? E é por conta disso que a gente não faz só um plano alimentar em si. Colocamos também algumas suplementações que elas são importantes neste processo, tá certo? E a gente pega ali os exames bioquímicos e
A depender, por exemplo, uma pessoa que tem muita ansiedade, a gente precisa trabalhar essa ansiedade. Então a gente tem os fitoterápicos, colocamos ali, né? Como também algumas suplementações que vão ajudar nesse processo, para diminuir essa ansiedade e ele aderir àquele projeto. Porque não adianta. Enquanto profissional, aqui a gente está trabalhando, fazendo a nossa parte, né? E não é pouco que a gente trabalha, porque a gente trabalha 2 horas dentro de consultório com o paciente, porque a gente tem que extrair o máximo dele ali, naquela anamnese, principalmente quando é primeira consulta. Então a gente tem que extrair o máximo dele, então é um trabalho aí de 2 horas dentro de consultório e às vezes até mais, porque a gente precisa deixar o paciente falar, tá certo? E também quando se vai produzir esse plano alimentar, porque tudo é muito personalizado, então aquilo que é personalizado dá mais trabalho. Né? Então eu vou observar o que está faltando nele ali de micronutrientes, o que está precisando tratar da parte emocional. Então a gente tem os alimentos funcionais que a gente vai colocar nesse processo, tá? As suplementações, como eu falei, e é todo um trabalho aí integrativo para a gente realmente chegar nesta tão sonhada longevidade com qualidade. Agora, o paciente ele precisa abraçar a causa também. Entendo. Tá? Aquele que abraça a causa e que vem junto, porque eu digo, ali formamos um elo, né? Uma união. Né? 50% é a minha parte, 50% é a sua parte. Para a gente chegar aos 100%, os dois têm que fazer. Eu não posso fazer sozinha. Então, enquanto profissional, eu estou fazendo a minha parte. E eu sou muito aberta com os meus pacientes. Eu dou meu WhatsApp, eles têm meu WhatsApp. Pacientes, às vezes, dia de domingo, tá ali fazendo a feira, doutora, e fala comigo e eu respondo. Porque a gente tem que ter respeito pelo outro, sabe, Danilo? Verdade. Tem que ter respeito pelo outro. Na verdade, é a vida do outro. É a vida do outro. Porque aquela pessoa que confiou a mim, a saúde dele, chegou no meu consultório, me escolheu como profissional, eu tenho que estar aberta para ele, tá? Então eu não tenho, e os meus pacientes sabem disso, eu faço o que eu posso para ajudar. Faço mesmo. Então, eu sou muito aberta. Às vezes o paciente liga para conversar da vida, né? E isso é tão gratificante. Eu recebi uma paciente o ano passado e cuidei dela o ano inteiro. Ela, quando chegou lá no consultório, a primeira vez, meio depressiva e não olhava nem para mim assim direito, né? Muito cabisbaixo. E eu fui cuidando dessa pessoa. E aí ela já foi... Na segunda consulta ela já estava mais animada, já tinha perdido peso, né? Estava obesa, joelho inflamado, não conseguia ficar em pé. Ela disse, doutora, eu não consigo passar 3 minutos na minha pia lavando a louça. Bem inflamadinha, e eu fui cuidar dela, né? E a gente sempre, eu deixei esse canal aberto porque eu acho que é tão bom quando você encontra um profissional que ele te dá essa abertura de você poder confiar nele e tá ali no dia a dia, você, né, aliviar um pouco a tua dor. Porque eu digo que a nutrição, ela passa muito além dos cardápios, ela passa muito além dos pratos, né? Ela vai muito além, porque se a gente não tocar na alma do outro, a gente não está fazendo nada. Entendeu? Nós não estamos fazendo nada. E a nossa missão, ela não vai ser cumprida. E a gente precisa sim cumprir uma missão. É uma missão. Né? É uma missão. Então, quando chegou no final do ano, eu cuidei dessa mulher o ano inteiro. E aí, quando chegou no final do ano, ela já tinha tido uma perda de peso bem significativa. Incrível, sabe? Tinha perdido mais de 13 quilos. E tudo é muito devagar, tá certo? A pessoa está inflamada há quanto tempo? Ela está ali com aquele ganho de excesso de peso. Não é do dia para a noite. Isso aí é quando se toma remédio para emagrecer. Que no meu consultório não existe isso. Né? Então, quando no final do ano, ela chegou no mês de dezembro, no meu consultório, e ela me abraçou chorando, me agradecendo, né? Doutora, eu agradeço tanto a Deus de ter lhe encontrado. Né? Ter encontrado uma amiga que me ajudou. Hoje eu varro a casa, eu varro a minha frente da minha casa toda e, assim, estou muito bem. E o que foi que mais, assim, me emocionou? Ela estava
com problema, né, no casamento. Porque a pessoa não está bem, depressiva, e atinge todas as áreas da vida. E ela disse, eu estou me reconciliando com meu esposo, porque ele voltou a olhar para mim. Existe coisa mais gratificante do que isso? Quando você vê ali os olhos da pessoa brilhar, feliz, porque a autoestima voltou. E não tem preço que pague, sabe? Eu acho que isso se o Senhor Jesus me confiou uma missão, eu vou fazer ela no todo. Entendo. Tá? Eu vou fazer ela integralmente. Eu vou doar o melhor de mim. Eu vou estudar muito, é o que eu faço. Né? Estudo, estou ali buscando com os melhores para poder entregar melhor também dentro do consultório. E quem me encontra na vida, porque eu ajudo a quem eu posso, sabe, Danilo? A gente tem que ter isso, porque é uma missão que o Senhor me confiou. Então eu não posso de jeito nenhum cruzar os braços, né? Eu tenho que estar de braços abertos. E para os nossos ouvintes e espectadores, se quiserem encontrar a doutora, como é que eles fazem? Então, eu atendo numa clínica lá no Pina, uma clínica de longevidade, é a Hyatt. Atendo lá, trabalho com alguns médicos. A clínica tem uma proposta, né, da medicina integrativa, nutrição integrativa. Eu sou a nutricionista de lá. Então, tratamos o paciente num todo, como eu falei, numa visão que chamamos de holística. Então, nós visualizamos o nosso paciente no todo e lá eles são recebidos com muito amor. Trabalho também com outra médica, doutora Silvia Campos, que é no Rio Mar, que ela também faz a medicina integrativa, que é esse mesmo trabalho que a gente faz. E também sou palestrante, né? Faço palestras em empresas e atendo em algumas empresas também os funcionários. Tem essa proposta também. Quem quiser me chamar para palestra, eu também estou aberta. E atendo lá. E o Instagram é Andréa Diniz Nutri. Tá certo. Quem quiser mudar, melhorar a qualidade de vida, sim, mudar a educação alimentar, sim, pode procurar a doutora. Existem muitos caminhos para a gente chegar nessa tão sonhada longevidade com qualidade, tudo como eu falei, personalizado, individualizado, né? A depender de cada situação, a gente vai traçar aí um projeto bem interessante, bem legal, porque o que eu quero ver é todo mundo com muita saúde e nutrição de corpo e alma. Vamos? É nutrição de corpo e alma. Chama no Pode, Catita.